Olá, visionários! Sejam muito bem-vindos no nosso Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira e vou continuar aqui com vocês com a pauta falando sobre autismo. Como eu já falei nos outros vídeos, a gente está separando aqui alguns itens e trazendo através de tópicos porque foi a maneira que a gente conseguiu enxergar que seja uma maneira mais fácil e mais leve de você ir entendendo. São coisas que nós já pesquisamos, coisas que vieram, perguntas e dúvidas que vieram até a mim através das redes ou pessoalmente, e a gente está tentando trazer isso através de vídeo para que fique aqui para que vocês possam estar sempre consultando. Então já vou pedir para você compartilhar e curtir o máximo que você puder, para que essas famílias atípicas possam também estar tendo acesso a esse conteúdo, que elas possam estar tendo de dúvida, e eu, com a minha experiência de mãe, do que eu já vivi, posso estar trazendo um pouquinho de clareza para vocês, tá? Hoje, o que eu vou falar? Vou falar sobre o autismo na prática. E aí, de novo, a gente pontuou aqui 4 itens para que eu possa desenvolver com vocês. O primeiro é alimentação seletiva. Alimentação seletiva não são todos autistas que têm, mas a grande maioria tem. E pode ser uma seletividade tanto simples quanto uma seletividade mais severa. Eu sempre trago para vocês exemplos do que eu vivo, que é o que eu tenho, experiência eu tenho como falar para vocês. O Júnior, eu não sofri muito com a seletividade dele alimentar. Até os 2 anos de vida, ele foi uma criança que se alimentou super bem, aceitou tudo dentro daquele cronograma de criança que o pediatra passa. Então, como eu trabalhava fora, então eu era bancária e eu tive licença de 6 meses. Então, com 4 meses, ele já começou a introdução alimentar, de frutinha. A gente teve que antecipar, porque com 6 meses ele já precisava estar comendo, porque eu não estaria com ele, estaria trabalhando. Então, com 4 meses ele começou e ele fez tudo bonitinho. Frutinha, suquinho, depois a papinha, os alimentos, depois entrou pastoso, pedacinho, sopa, foi tudo lindo até 2 anos. Quando ele completou 2 anos, começou a seletividade. Ele parou de aceitar determinados tipos de alimentos, pastoso ele já não tomava, não ia sopinha ele ainda aceitava, e aí a gente foi pegando no processo. Hoje, eu tenho uma seletividade alimentar dele, sim, que a gente tenta introduzir cada vez de pouquinho em pouquinho, e assim, são umas seletividades que, um exemplo, arroz e feijão ele só come se tiver, nem que seja um sopro de farofa, tem que estar ali para que ele coma, e é algo que é desafiador, que não é todo lugar que vai ter uma farofa para ele comer. Quando eu vim para São Paulo, eu tive um desafio, porque a farofa no Rio de um jeito, a farofa em São Paulo era de outro, então ele não aceitava. E aí, então assim, são pequenas coisas, mas que se você for olhar no seu dia a dia, são coisas que atrapalham na sua rotina. Então, assim, ele parou de comer pastoso, hoje a gente já conseguiu trazer algumas coisas, porque a seletividade alimentar, também é bom você saber que muitas das vezes vem do sensorial. Então, assim, o sensorial da criança, por que a seletividade alimentar é tratada com um TO, que é o terapeuta ocupacional? Exatamente por isso, ele traz as sensações, ele vai desbloqueando isso. Então, a gente pode tratar a seletividade alimentar. A gente não vai, de repente, não consegue 100%, mas consegue grandes melhoras. Tá? A Mariana, eu já tive um problema com a Mariana com seletividade alimentar, mesmo antes de eu saber de ter um laudo. Então, assim, a Mariana, ela desde bebezinha, ela nunca tomou um suco, ela nunca comeu uma papinha, ela nunca comeu uma sopinha. Quando eu falo nunca, é porque até hoje ela nunca comeu. Alimentos pastosos, purezinho, esquece, Mariana não come e não come até hoje. Os alimentos da Mariana tinham que ser sólidos e secos. Os legumes eram legumes cozidos e frescos. E esquece aquela vida da mãe que cozinha, né, para bebezinho de 2 em 2 dias. Não podia. Com ela tinha que ser legumes frescos todos os dias. E desde bebê, ela já trazia seletividade. Ela só aceitava alimentos coral. Teve uma época que ela só aceitava o coral. Era abóbora, era cenoura e só. Ela só comia aquilo. Depois ela passou pro verde. E o verde até hoje. Mas era só tipo assim, era o verde em grãos.
Então era ervilha, ela só comia ervilha e catar mesmo, grão de feijão. Então, assim, eu tive esse problema da seletividade alimentar da Mariana muito cedo. Fruta, ela foi comer depois. Hoje em dia, graças a Deus, ela come todo tipo de fruta. Mas essa parte de introdução alimentar que a gente faz em bebê, eu não consegui fazer com a Mariana. Não consegui. Ela queria comer do prato da gente. Na época, minha irmã me ajudava, me dando todo o suporte na criação dela. Ela queria comer no prato. E a pediatra de chegar ao ponto de falar, Francine, deixa ela comer. Bota ali no prato de vocês, separa visivelmente para que ela não entenda. E ela não queria, ela não aceitava colher de plástico, era só colher de ferro. Então, assim, tinha toda uma seletividade que hoje eu entendo que era o sensorial dela, que ainda é comprometido. Então, assim, a seletividade alimentar não é algo simples. É tratado, sim, mas não é algo simples. Eu já ouvi relatos de tanto neurologistas como psicólogas, TO, trazendo relatos de criança. A neurologista do Júnior, a primeira, uma vez ela me falou que ela tinha um paciente que só comia lasanha de micro-ondas. A mãe tentava fazer lasanha, botar na embalagem, ele botava na boca e ele não aceitava. Gente, e é verdade. A Mariana e o Júnior, eles gostam de tipos de biscoito e determinada marca. Eu uma vez comprei na internet, no iFood, essas coisas, e o entregador, eu acabei não falando com ele, e ele não trouxe a marca que eles costumam comer, trouxe outra marca. E eu dou pra eles sempre em pote. E eu fui dar o salgadinho pra eles, botei no pote. Na hora, os dois botaram na boca, não é o que eu como. Eu falei, que isso? É tudo salgadinho? Não, não é o que eu como. E eles devolveram e não quiseram. Eu tive que doar os biscoitos porque ele não comeu. Então, assim, a seletividade não é brincadeira. É coisa séria. E é algo que incomoda. E a seletividade vem em relação a tudo. Eu, com o Júnior, não tive muitos problemas, mas com a Mariana, eu com ela, com 5 meses, eu fui fazer uma viagem que, assim, eu fiquei, vamos botar assim, desorientada porque ela não queria comer nada. E ela mamava e, assim, não aceitava nada porque, além da seletividade, ela mudou o ambiente. Então, é algo que, assim, procure um tratamento. Faça, não leve a seletividade como algo assim, ele só não come, não. Porque começa não comendo uma coisinha, não começa comendo outra, daqui a pouco essa criança ela pode simplesmente aceitar só um tipo de alimento e aí que vem o desafio. Então, procure o especialista certo. Se você hoje não tem condições, vê os vídeos, o que você pode fazer, porque o sensorial da criança ela tá ligada diretamente com essa parte seletiva da alimentação. Tá? O segundo ponto é o sono desregulado. Eu, assim, nunca sofri muito com sono com os meus filhos, tá? O Júnior, graças a Deus, sempre foi uma criança que dormiu muito bem. Já a Mariana, eu já tive alguns problemas. Ela queria dormir muito tarde, era uma criança de meses, 1 aninho, querendo dormir meia-noite e, assim, bem agitada, e o sono dela nunca foi muito tranquilo. E até hoje o sono da Mariana, assim, hoje ela já deita, ela dorme, mas ela acorda ainda à noite. Então, assim, nos meus filhos, eu não sofri tanto, mas tem essa parte, né, um pouquinho desregulado, mas não é tanto. Mas o sono no autismo é algo que é preocupante. Muitas crianças precisam, inclusive, de medicamento para ter uma noite tranquila. E nós, como pais, independente de sermos pais atípicos ou não, nós temos a obrigação de entender o quanto o sono ele é fundamental no desenvolvimento de uma criança. Se nós, na fase adulta, precisamos de uma quantidade mínima de horas dormida, na criança também, porque o hormônio do crescimento desta criança, ele é desenvolvido no sono. Então, eu sempre tive muito medo, não sei se é porque os meus pediatras das crianças, né, sempre alertaram muito isso, exatamente porque a criança ela precisa ter determinadas horas de sono. Então, por isso que muito, assim, até um determinado momento, você pode dar a mamada da noite, mas depois os médicos começam a pedir para tirar, exatamente porque quando você interrompe, você está interrompendo aquele pico de crescimento, de desenvolvimento, tudo. Então, assim, o sono é algo que requer muita atenção, independente do autismo ou não. Sono é algo que é fundamental para a criança, para o desenvolvimento dela em tudo, de crescimento, desenvolvimento cognitivo. Eles precisam dormir. Então, como o autista ele pode afetar essa parte
de desregular o sono, então é muito importante. Se seu filho ele tem o sono desregulado, procure o profissional dele, o neurologista, passa, conversa, vê o que você pode fazer. Eu, no meu caso com a Mariana, eu tive que mudar muita rotina de sono, desde pequenininha, né? Eu falo assim, de bebê, de 5, 6 meses, eu tendo que nessa idade as crianças tiram 2 soninhos, da parte da tarde eu tive que diminuir, deixar um soninho para que ela tivesse sono mesmo e dormisse. Então, assim, procure o profissional, seu pediatra, o neurologista, para que você possa mudar essa rotina, de repente aí, para você se encaixar e ir regulando, porque a gente já tem uma dificuldade nessas crianças atípicas. Então, a gente tem que ver, porque o sono é fundamental para o desenvolvimento da criança, tá? O outro ponto é comunicação alternativa. Tá? Sinais, essa comunicação. Então, assim, a comunicação no autismo, ele é primordial, tá? Você tem que saber como lidar e como se comunicar. Se seu filho não é verbal, se ele não consegue verbalizar, você, como cuidador desta criança, tem a obrigação de se adaptar e ver qual é o melhor mecanismo de comunicação que você vai ter com seu filho, tá? No meu Instagram, eu tenho um destaque lá falando como que eu lidava com meu filho. Eu tinha algo que, gente, não é caro. Qualquer um consegue fazer. Claro que eu fui orientada por profissionais, mas hoje eu vou trazer esse material aqui para vocês. Eu vou mostrar isso porque era fundamental pra gente. Então, eu já falei em outros vídeos. Era um quadrinho de giz, desse tamanho mais ou menos. Você compra fita de velcro, coleia ali e a gente imprime os cards necessários das necessidades básicas. Tomar banho, ir ao banheiro, escovar o dente, vai na escola, ir visitar o vovô e a vovó, o biscoito que a criança gosta, a comida que a criança gosta, o desenho que a criança gosta, para que ele possa se comunicar. Se seu filho é verbal, se ele já consegue se comunicar bem, você tem que sempre trazer essa comunicação mais clara para ele. E você também ter essa comunicação mais efetiva. Além de você entender o que o seu filho está querendo se comunicar com você, você tem que ter uma comunicação bem efetiva com seu filho. Quando eu falo comunicação efetiva, é você não se prolongar muito nas suas frases. Se você quer que ele pegue o celular, você vai ser objetiva. Pega o celular. Não é, olha que não sei o que, eu vou dar 1000 voltas, não. É chegar e ser claro. Se ele fez alguma coisa, você vai repreender, é ser claro. Não gostei disso. Ó, a sua atitude é assim. Não queira dar palestra para uma criança autista que ela não vai. Você vai dar as 5 primeiras palavras. Se você não for eficaz, ele já se desconcentrou e não vai prestar mais atenção. Então, a comunicação com o autismo, ele é algo que você tem que ter uma atenção grande. Não tem nada a ver com tratamento, com A, com B, com médico, com medicamento, não. A comunicação você tem que ter com o seu filho. Tanto entender como que é difícil, qual é a dificuldade dele e como que você vai se adaptar a essa comunicação com ele, assim com você com ele. Tá? Tanto o seu filho com você, como você com o seu filho. Então, comece a ver, porque assim, a criança não é verbal. Se ela não é verbal, não significa que ela não vai se comunicar, tá? Porque a comunicação vem nem sempre só com a fala. Tanto é que você vê o surdo e mudo. Ele se comunica com você, mas ele não é verbal. Então, as crianças, a mesma coisa. Então, assim, ela não é verbal, mas ela se comunica. Então, crie mecanismo dentro da sua casa. Eu, na minha casa, eu tinha na cozinha, eu tinha na sala, eu tinha no quarto dele, eu tinha esse quadro que eu podia levar. Então, assim, era a maneira de eu me comunicar com ele e ele se comunicar comigo. Porque a visão, eles são muito, eles se ligam muito na parte de ver. Então, vendo eles conseguem ir e conseguem assentar o comando. Então, assim, se eu tenho o card, eu tô mostrando, ele tá conseguindo enxergar, olha, é isso daqui, ó, eu vou pra aqui, a gente vai pra vovó, tá vendo? A vovó, então vamos pra vovó. Ó, agora é hora de escovar o dente, ó, aqui, ó, o bonequinho, ó, na época aí, ó, o Júnior escovando o dente, é hora de escovar o dente. Então, essas comunicações. Então, busque entender qual é o tipo de comunicação que o seu filho precisa e você tem que se adaptar. Como cuidador, é sua obrigação se adaptar, porque quando eles não conseguem se comunicar com você, vem uma irritabilidade. Imagine, você querer se comunicar e a pessoa não está entendendo. Às vezes, quando você fala uma coisa e que o outro entendeu, você já fica nervoso. Aí você imagina uma criança que não consegue verbalizar e não consegue se comunicar e você não está conseguindo. Então, eu sei que é difícil.
é um desafio, mas a gente tem que tentar facilitar esse ponto para eles, tá? E nosso último ponto aqui do autismo na prática é como ensinar autonomia. Eu acho que esse ponto aqui é algo bem desafiador, não só para a criança em principal, mas sim para você, que é mãe, é pai, né? Quem é da família. Por quê? Vem um autismo, vem um laudo, e com isso vem uma proteção extrema. E com isso você acaba querendo blindar o seu filho de determinadas coisas e acaba atrapalhando a autonomia dessas crianças. Em achar que o cuidado, se você deixar ele fazer determinadas coisas, você está deixando de cuidar, mas crie o seu filho com autonomia. Dê pequenos comandos, dê pequenas obrigações, já vai dando autonomia. Aconteceu alguma coisa, não passe a mão na cabeça de tudo, por mais que ele esteja certo, mas comece a ter autonomia. Sabe por quê? Essas crianças vão crescer. Elas vão crescer e eu profetizo, assim como eu profetizo para a vida dos meus filhos, eu profetizo para dos seus filhos. Eles vão conviver na sociedade normal. Eles vão conviver. E aí, eles vão precisar se virar, eles vão precisar ouvir um não, e aí eles vão precisar de tudo. Claro que é muito mais difícil, nós temos dificuldade, temos, mas crie o seu filho, começa a dar autonomia. Eu dou autonomia para os meus. Às vezes falam que eu sou muito drástica, às vezes falam que eu estou certa, mas assim, eu faço o que eu acho, que eu julgo ser importante e necessário para os meus filhos. Dou autonomia sim, vai lá e faz isso. Mas ele vai, se ele não conseguir, eu tô atrás, eu vou ver. Mas vai lá, dou pequenas obrigações, vai fazer isso, vai fazer aquilo, pega isso para mim, me ajuda com isso, faz não sei o quê. Eu já começa a treinar os seus filhos. Começa a treinar, porque isso vai ser bom para eles. Eles se sentem úteis, eles se sentem que eles podem fazer. Então, cada passo, cada evolução, os meus vêm falar: olha, mamãe, olha o que eu consegui. Ai, que lindo, ai, que maravilhoso. Comeu, pega o seu prato, leva. Faz isso. Se arruma. Nem que depois você venha e ajuste. Eu faço isso. Mariana, olha, se arruma, ajuda a mamãe. Eu peço assim: olha, hoje a gente tá sozinho. Você ajuda a mamãe? Você coloca o seu uniforme? Ela vai, depois eu vou ajustando, porque ela tem 5 anos, acabou de fazer 5 anos. A calça fica torta, a blusa fica assim, ela ainda não consegue botar meio direito. Mas eu vou, ela ganhou uma cachorrinha agora, olha, pega as coisas na Mel, faz isso. Então, assim, são pequenas coisas que eu tô dando uma autonomia. Pegar um cachorro, sim, eu tô ensinando a ela. Levar um prato na pia, sim, são pequenas coisas. O meu filho, mamãe, faz um sanduíche pra mim, vou, mas vem cá, corta o pão. Ele tá cortando lá do jeito dele. Se você vai se cortar, porque ele já tem 11 anos. Eu vou fazer, mas pega o ovo, você bota ali, pega a manteiga. Então, assim, são pequenos comandos que você dá e pequenas obrigações que você dá para essas crianças que você já está treinando a autonomia deles. Não coloque seus filhos numa bolha. Não coloque. Não caia nessa de que, o que vai ser do meu filho quando eu não estiver aqui? Já treine ele de agora. Eu sei que tem crianças que têm um autismo severo. Eu sei que é mais difícil, mas mesmo nisso, comece a trabalhar. Vai nas limitações. O que ele pode, você já vai deixando ele fazer. Corta, repreende. Não acha que é porque é autista que vai poder fazer tudo, porque se você consegue ir dando os limites possíveis dentro de casa, você está ajudando ele a conviver na sociedade, porque a sociedade é cruel. A sociedade não vai dar moleza para eles. A sociedade não vai facilitar em nada. Pelo contrário, vão querer engolir ele o tempo todo. E aí, qual é a probabilidade dessas crianças na fase adulta chegar no âmbito social e ser engolida? Elas vão ter dificuldade? Gente, isso é fato. Mas o que eu posso fazer para diminuir isso? E é isso. Eu vou treinar eles em casa. Então, dê autonomia ao seu filho. Nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, mas comece a dar, tá? Não peque por isso. Não proteja, não coloque seu filho num casulo, porque ele vai precisar voar, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais essas dicas aqui, né? O autismo na prática, que é o que eu vivo. O que eu posso compartilhar com vocês é minha vivência pessoal, é o que eu vivo com os meus filhos, é o que eu convivo há 9 anos de um laudo e agora há 3 semanas com um novo laudo da minha filha. Então, assim, o que eu posso compartilhar com vocês
vocês, eu vou compartilhar. Como eu já falei em outros vídeos, eu não sou profissional da área, mas a experiência que eu tenho de uma mãe atípica de 9 anos de caminhada com esse laudo. Então eu já vivi muitas coisas. Eu já vivi dias, assim, eu posso falar de dias bons a dias ruins. Eu posso compartilhar coisas aqui de vitória, como eu também posso compartilhar coisas de frustrações, porque nem sempre eu vou vencer, mas eu vou sempre tentar. Eu sempre vou estar ali, pronta para a batalha, porque os desafios são diários. Como eu já falei, autismo nível 1, meus filhos, tanto o Júnior quanto a Mariana, são de nível 1, só que nível 1 de suporte. E quem é mãe de uma criança autista de nível 1 sabe o quanto você enfrenta desafio, sabe como que essa rigidez que essas crianças têm é um desafio diário, sabe o tanto que a gente convive. Então, o que eu posso compartilhar com vocês e trazer de experiência de como eu consigo lidar, de como eu consigo seguir, eu vou trazer. Porque isso que Deus colocou no meu coração. O meu propósito de vida é tentar trazer mais clareza para vocês e mostrar que sim, é possível, você consegue. Vão ter dias ruins, mas os dias maravilhosos são muito maiores. Então não perca a sua fé, se apegue a Deus e siga. Tenha pessoas ao seu lado para que seja o seu suporte e siga. Não pare, porque o seu filho, se você seguir, continuar, você vai colher frutos maravilhosos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder para que a gente junta possa atingir cada vez mais e mais essas famílias, porque a gente vê muitas famílias atípicas que precisam ouvir o que eu tô falando aqui para vocês. Então compartilhe com todo amor, com todo cuidado e respeito que a gente possa ter por essas pessoas, tá? Por essas famílias que estão passando por um laudo, que estão passando por um desafio, que possam estar pensando assim, meu Deus, o que eu faço agora? Então eu tô aqui para te dar uma palavra de conforto. Fica firme, é um processo. Vai passar. Daqui a pouco você vai enfrentar outros desafios, mas fica firme, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.